Você já parou para pensar por que nós devemos evangelizar? Primeiro, porque esse é o desejo de Deus, o nosso Pai, e nós devemos alegrar o nosso Pai. 1 Timóteo 2,4 diz que o nosso Pai deseja que todos os homens sejam salvos. Em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, diz: Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então, é a vontade de Deus que todos os homens sejam salvos. Mas não somente por isso, porque também a evangelização foi uma ordem imperativa de Jesus Cristo. Em Marcos 16,15 ele disse: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Veja, esse ide é imperativo, é uma ordem. Ele está dando um comando e não uma sugestão. E se nós quisermos ser filhos obedientes, nós precisamos anunciar o evangelho. Em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16, o apóstolo Paulo diz assim: Se anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Veja, ele diz que anunciar o evangelho é uma obrigação. E ele diz: porque ai de mim se não pregar o evangelho. E essa deve ser também a minha e a tua condição. Amém? É uma ordem de Jesus. Em Mateus capítulo 10, versículo 8, ele disse: curai os enfermos, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expeli os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Então, é uma ordem pregar o evangelho. O evangelho são as boas novas, mas não somente por causa disso, também porque é uma honra e um grande privilégio ser embaixador da parte de Deus. 2 Coríntios 5,20 diz: portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor de Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Esta é a mensagem da evangelização. Essa é a mensagem daquele que ganha almas. Se reconcilie com Deus. Mas também haverá uma recompensa para aqueles que ganharem almas. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, Paulo, falando a respeito da ressurreição dos mortos, ele diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Então, haverá um galardão. Quando nós estivermos perante o tribunal de Cristo, nós vamos ser recompensados. 1 Coríntios capítulo 3, versículos do 11 ao 15 diz: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se alguém edifica sobre o fundamento, é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E, qual seja a obra de cada um, o próprio fogo aprovará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse se receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele o dano, mas este mesmo será salvo, todavia como que através do fogo. O apóstolo Paulo aqui vai utilizar 3 figuras de linguagem: pedras preciosas, prata e ouro. Isso, quando passa pelo fogo, só é purificado. E ele diz que nós precisamos construir a nossa caminhada cristã em cima dessas coisas. Isso fala de obedecer a Deus, isso fala de estar firme no propósito de ganhar almas, no propósito de evangelizar o mundo. Mas ele fala também sobre outros 3 elementos: madeira, feno e palha. E quando esses elementos passam pelo fogo, eles não conseguem resistir, eles são consumidos. E assim será a obra de alguns que não se dedicaram à evangelização. Mas não somente por isso, nós devemos evangelizar também porque é
um desafio, amém? Um desafio que vem do céu, um desafio que vem da terra. Louvado seja Deus! E também porque ganhar almas é uma condição para o crescimento da igreja local e do reino de Deus. Uma igreja sem novos convertidos é como uma mulher estéril que sofre algum tipo de anormalidade. Filhos espirituais, filhos na fé, são sinal de uma igreja saudável, de saúde nessa igreja. E nós precisamos ser os agentes que Deus conta para fazer com que a nossa igreja ela seja frutífera e tenha um crescimento saudável para a glória de Cristo Jesus. Um grande abraço.